Olá, estamos começando mais uma aula de máquinas elétricas no curso técnico em eletroeletrônica do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Nossa aula de hoje de máquinas elétricas vamos falar sobre princípios de funcionamento de gerador de corrente alternada. Então, como a aula hoje se propõe a apenas fazer uma introdução aos geradores de corrente alternada, vamos primeiramente fazer uma introdução, discutir os aspectos construtivos desse tipo de máquina e o princípio de funcionamento desse tipo de gerador. Então, o gerador elétrico de corrente alternada é o principal equipamento responsável pelo fornecimento de energia elétrica, não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo. Então, a energia elétrica que é gerada para alimentar nossas casas, comércio, indústria, ele vem de geradores de corrente alternada, que é a máquina mais utilizada pela questão da facilidade, construção e a potência que você pode chegar a ter nessas máquinas. Aqui está exemplo um gerador de corrente alternada da usina hidrelétrica de Itaipu, onde está sendo colocado o que a gente chama aqui de rotor, que é a parte girante da máquina. Nós vamos ver daqui a pouco a questão relacionada à classificação das partes da máquina, mas essa parte girante é chamada de rotor e a parte fixa, que não se move, estática, é chamada de estator. Então veja alguns aspectos relacionados à construção. Ao longo de pesquisas sobre o campo magnético, que nós já estudamos, de acordo com os experimentos que Faraday realizou, ficou claro que a geração de correntes induzidas dependia da variação temporal da corrente indutora. Então, através do processo de variação de corrente indutora, por que precisa variar a corrente indutora? Porque, por exemplo, se eu tenho um ímã e esse ímã é alimentado por uma fonte contínua, vai surgir ali um campo magnético. Mas esse campo magnético ele é estático. Então é preciso que haja algum tipo de situação que gere uma variação do fluxo deste campo magnético para que um outro condutor próximo a este condutor que tem uma corrente lá indutora possa vir a verificar uma variação de fluxo e surgir também nele uma corrente induzida. Então veja aqui que eu tenho dois conceitos. O da corrente indutora, a qual eu tenho um campo magnético criado artificialmente por uma corrente elétrica que deve induzir corrente em um outro condutor. Mas para isso é necessário que haja variação no tempo desse campo magnético. Tão logo notou-se que um ímã natural, tão logo notou-se que um ímã natural em movimento próximo ao condutor também era capaz de gerar corrente elétrica. Então essa variação temporal pode ser através de variação da corrente indutora, que consequentemente também causa variação do campo magnético, mas também pode ser um movimento relativo de um condutor em relação a um ímã, neste caso natural, mas pode ser um ímã também artificial. Então, as duas formas de você gerar corrente é através da variação do tempo de uma corrente indutora ou a variação no espaço de um campo magnético. A indução eletromagnética mostrava-se relativa ao movimento das linhas de campo magnéticas próximo ao condutor. Então é preciso que haja uma variação das linhas de campo, que isso pode ser, como falei, no espaço, através da aproximação ou afastamento desse campo magnético com o condutor, ou
Se esse campo magnético ele não se movimenta, tem que haver uma variação de corrente nesse que produz esse campo para que ele haja também uma variação dele no tempo. Desta forma, semelhante a um gerador CC, foi idealizado um gerador CA. Então vejam, é muito comum primeiro se estudar o gerador CC, que é o gerador de corrente contínua, para depois estudar o gerador de corrente alternada. Aqui no nosso curso, por questões de facilidades e didática, nós vamos primeiramente estudar o gerador CA, que é o de corrente alternada, para depois estudarmos o gerador CC, que tem algumas particularidades em relação ao CA, um componente especial que é adicionado à construção dele, que é o comutador. Mas no resto, ele é muito similar ao gerador CC. Entretanto, uma das principais diferenças entre o gerador CC e o CA está na forma como a corrente induzida é extraída da sua armadura. Então, vejam aqui nesse esquema, eu tenho um ímã, e esse ímã tem um polo norte e sul. Esse polo norte e sul, eu mergulhei aqui uma espira nesse campo magnético. E vou, através de uma ligação com um eixo, fazer girar essa espira ou essa bobina dentro desse campo magnético. Quando eu assim fizer, devido à variação de fluxo vista por essa espira, pelo movimento dela dentro desse campo magnético, vai surgir uma corrente induzida. E se eu fizer uma ligação até o lado externo do circuito, isso será capaz, por exemplo, de ligar uma lâmpada. Então pode ser visto aqui, esse conjunto aqui, ó, que vai girar, chamado de enrolamento induzido. Por que induzido? É onde será induzida a corrente elétrica. E aí esses dois fios aqui que saem, eles têm que ir até dois pontos, onde possa ser extraída essa corrente. Então esses dois pontos normalmente são anéis, chamados de anéis coletores, e esses anéis vão estar em contato com duas partes também metálicas, sendo que fixas essas, onde essa corrente será coletada. Essa parte fixa, em contato com os anéis coletores que estão em movimento, são chamadas de escovas. E aí você é capaz de coletar a corrente que está sendo produzida aqui dentro, saindo pelo condutor, chegando nos anéis, e os anéis em contato com as escovas fazem com que essa corrente possa circular para a parte externa, retorne para o outro anel através do outro coletor, através da outra escova, e aí retorne para o circuito. Então isso é uma representação simples do que seria uma máquina de corrente alternada, funcionando aqui como um gerador. Existem geradores de corrente alternada em que o conjunto responsável por receber a tensão induzida pode estar instalado tanto no seu rotor como em seu estator. Então a gente já adiantou uma coisa, que é o conceito de rotor e estator da máquina. O rotor é a parte móvel da máquina, que gira. E o estator é a parte fixa, que está junto à carcaça do motor. E essa fica estática. Então, nós podemos fazer a extração da corrente gerada de duas formas. Ou através de um conjunto, onde vai estar o rotor sendo utilizado para a extração dessa corrente, ou o estator para a extração dessa corrente. Então, vejam, como estava falando, então, em que o conjunto é responsável por receber a tensão induzida está instalado no rotor. Na primeira configuração de armadura rotativa e campo estacionário, então esse tipo de configuração onde você vai tirar a corrente que está sendo produzida através da tensão induzida do rotor, o rotor tem o que a gente chama de armadura rotativa e, consequentemente, também vai ter o que a gente chama de armadura ali de campo, certo? Então, a armadura de campo, nesse tipo de equipamento, está no rotor. E o campo é estacionário, ou seja, o campo magnético ele é fixo e está ligado à carcaça do meu motor.
Então, eu tenho armadura rotativa e campo estacionário. O rotor bobinado, por que rotor bobinado? Porque é colocado uma bobina neste rotor. Gira dentro de um campo magnético gerado pelas bobinas do estator. Esse campo ele pode ser um campo natural, quando você tem um ímã natural, ou um campo criado artificialmente através de um eletroímã. Nas escovas do rotor, será recolhida a corrente induzida e levada aos terminais do gerador. Esse tipo de máquina é comumente encontrado em versões de pequeno porte e baixa potência. Por quê? Porque os contatos dos anéis e as escovas estão em série com a carga, ou seja, a mesma corrente que passa nos anéis, nas escovas, é a corrente que vai para a carga. Então aqui está um típico, demonstrado um típico equipamento desse, um gerador de corrente alternada com armadura rotativa e campo estacionário. Então veja que eu tenho o campo aqui, ó, imagine que isso aqui é o corte do motor, onde eu tenho aqui ó, um enrolamento que continua aqui embaixo. Então, ao ser ligado esse enrolamento a uma fonte de tensão, vai circular uma corrente. Se houver circulação de corrente, é criado um campo magnético. A depender do sentido da corrente, você vai criar um campo norte e sul. Nesse caso aqui, o norte está para baixo e o campo, ou a polaridade sul, está posicionada aqui em cima. Esse enrolamento aqui é chamado de enrolamento de campo. Então, esse tipo de máquina, enrolamento de campo, ele está no estator. Já aqui na parte girante, que é o rotor, você vai ter um outro enrolamento. Esse enrolamento, que é o chamado induzido, voltando aqui uma questão importante, esse aqui é chamado de indutor, muitas vezes, e essa parte aqui é chamada de induzido, induzido da máquina. Então, o enrolamento induzido, chamado enrolamento de abertura, enrolamento de armadura, vai estar aqui fixado ao meu rotor que gira. Para que seja extraída essa corrente, eu preciso de ter dois componentes aqui, escovas e anéis. Essas escovas vão estar em contato com os anéis para que a corrente gerada aqui dentro possa ir até a parte externa da minha máquina e alimentar a minha carga. Então é importante, mais uma vez, salientar que nessa situação, a corrente que está circulando aqui na carga, no lado de fora, é a mesma que circula no rotor, ou seja, no enrolamento aqui da minha armadura rotórica. Uma segunda configuração, chamada de armadura estacionária, que nesse caso aqui, e campo girante, é muito mais comum do que ser encontrada do que essa aqui de campo. Essa aqui onde tem uma armadura girante e o campo está no estator, certo? Então, essa segunda configuração, chamada de armadura estacionária. Então, a armadura aqui está no estator. O gerador CA tem o campo magnético gerado pelas bobinas do rotor a partir de uma tensão que está sendo aqui produzida nesse tipo de máquina pela corrente que está circulando aqui no rotor, certo? Então, voltando. Nessa configuração, a armadura estacionária está no estator e o campo ele é girante. Veja que aqui o campo ele é fixo. O campo é fixo e a armadura que gira no rotor. Aqui o que é que eu tenho? Essa armadura aqui, ela é fixa e o que gira é o enrolamento de campo. Aí vejam que aqui muda a configuração. Aqui é o meu indutor, enrolamento indutor, e essa parte aqui fixa, que vai sofrer a indução da variação desse campo magnético girando, é o chamado induzido da minha máquina.
Então, eu tenho uma alimentação externa, chamada excitação de campo. Então, o campo vai alimentar, a excitação de campo vai alimentar o meu enrolamento de campo, que vai girar no espaço, produzindo uma variação de fluxo visto por essa bobina, já que há um movimento relativo. E aí, essa corrente induzida vai ser coletada até o lado de fora da máquina para alimentar uma carga. Então, a corrente com armadura estacionária e campo girante. Aqui é armadura rotativa e campo estacionário. Quais são as vantagens desse tipo de máquina aqui com o campo girante e armadura estacionária? A carga não está conectada a partes móveis, assim não há perdas elétricas de faiscamento. Então veja, o que acontece nessa situação é diferente da situação lá onde você tem a corrente sendo coletada do rotor. Aqui nessa situação não tem partes móveis em contato com a carga. Parte móvel que está em contato aqui está em contato com a fonte, para somente alimentar ela, o enrolamento de campo, certo? E aqui, ó, o enrolamento aqui, nessa situação aqui, enrolamento de campo, é que está ligado a uma fonte externa e a armadura que está aqui, ó, ligada à minha carga, certo? Então, é importante também diferenciar uma coisa importante. Nessa máquina aqui, a armadura está no rotor, a armadura está no rotor e o campo no estator. Essa aqui é o contrário. O campo está no rotor e a armadura no estator. Rolamento de campo sempre está relacionado ao campo magnético criado artificialmente. Então, esse aqui está no meu rotor, esse caso aqui está no meu estator. E a armadura sempre está relacionada ao conjunto, né, de enrolamento que vai sofrer ação do campo magnético para produzir corrente e tensão. Nesse caso aqui está no estator, neste caso aqui está no rotor, certo? Então, maior facilidade de isolamento entre as bobinas do estator, maior dissipação de calor entre as bobinas do estator e o ambiente e baixa corrente de excitação. Nós vamos falar isso quando estivermos falando mais detalhes dos tipos de geradores de corrente alternada. Então, é importante que essa máquina aqui é a mais utilizada, por questões de você não ter uma corrente. Imagine se você tivesse ter uma alta potência. Então, essa alta potência exigiria uma alta corrente. Então, numa alta corrente, essa corrente, além de ter um valor alto, estaria em contato com partes móveis. Isso não é desejável, principalmente para não produzir faiscamento, certo? Aqui é um exemplo ilustrativo de uma máquina, onde eu tenho aqui o enrolamento de campo no meu estator e a minha armadura no rotor. Vejo que a corrente que está ligando aqui a carga está sendo coletada pelos anéis e os anéis em contato com as escovas. Essa máquina tem que ter baixa potência, porque essa corrente muito alta, além de se fosse uma corrente alta, estaria em contato com partes móveis, certo? Produzindo um maior faiscamento. Essa daqui, você tem o induzido, ó, no seu estator, ou seja, onde é que está meu campo? Meu enrolamento de campo está aqui. Que aqui está representado por um ímã, poderia ser um eletroímã. Então aqui está o meu enrolamento de campo e aqui está o meu enrolamento de armadura. Então isso aqui é tranquilamente ligado à parte externa, sem passar por contatos móveis
entre a máquina e onde está sendo gerada a corrente, a tensão e a carga, certo? O princípio de funcionamento de um gerador de corrente alternada é similar ao gerador CC. Os geradores de corrente alternada possuem armadura e estator. Então, toda máquina de corrente alternada, assim como a máquina de corrente contínua, ela tem armadura e estator. Diferindo dos anteriores no componente chamado comutador. Então, é um detalhe que nós vamos estudar quando estivermos falando de um gerador CC, mas o principal ponto que diferencia a máquina CA da máquina CC é o comutador, que é um retificador mecânico de corrente. Ao contrário dos geradores CC, inexiste o elemento chamado comutador no polo das escovas. Em seu lugar são dispostos anéis coletores. Então, os anéis coletores são colocados nas extremidades dos enrolamentos, onde vai estar lá a corrente em contato com a parte móvel da máquina. E conectado às escovas, em que o número de anéis representa o número de fases geradas. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito, mas nós temos máquinas geradores, podem ser monofásicos ou trifásicos, mais usual são os trifásicos. Em caso de excitação do rotor, serão usados somente 2 anéis. Então, no caso que você está querendo alimentar o seu rotor para que ele gere o campo magnético que vai gerar corrente no estator, no enrolamento da armadura do estator, então só precisa de 2 anéis. Um para a corrente ir e outro para a corrente voltar. No caso, a maioria dos casos aqui que nós estudamos, as máquinas de geração de corrente alternada, essa excitação aqui, ela é em corrente contínua, para produzir um campo magnético com os polos fixos, né? Polo norte sempre num lugar e polo sul sempre outro. E o que vai provocar o surgimento de corrente induzida no seu enrolamento de armadura no estator vai ser a variação espacial devido ao movimento desse campo que está fixado ao rotor. Então, voltando aqui, em caso de excitação do rotor, serão usados só 2 anéis coletores, um que leva a corrente e outro que traz um polo positivo e um polo negativo, porque a excitação é feita através de uma bateria, ou seja, corrente contínua. Essa disposição faz com que cada escova esteja em contato direto e contínuo com o mesmo terminal da bobina. Então, isso faz com que sempre um terminal da bobina do enrolamento de campo esteja ligado no terminal positivo e outro terminal negativo. Essa bobina, quando em movimento de giro, atravessa um campo magnético fixo criado pelo estator, gerando energia. A tensão induzida é então recolhida pelas escovas e, como não há inversão de polaridade, a corrente circula em um sentido durante meia volta, ou seja, 180 graus, e no sentido oposto durante a outra meia volta, ou seja, para completar o giro completo de 360. De forma didática, apresenta-se o gerador diferente desse caso aqui, que a gente estava discutindo agora, que era o quê? A excitação no rotor e a armadura no estator, que é justamente esse caso aqui. Para fins didáticos, a gente vai avaliar uma situação similar a essa aqui, onde o campo é fixo, o enrolamento de campo é fixo e o que seria a armadura está girando, certo? Esse caso aqui, para fins didáticos. Embora aqui na maioria dos casos as máquinas sejam assim. Então, de forma didática, apresenta-se um gerador CA de corrente alternada com um campo fixo produzido através de ímãs e uma armadura rotativa. Então, é esse caso aqui. Ó. Então, imagine que eu tenho um ímã
um polo norte e sul, e essa espira aqui representa o meu rotor, seria um enrolamento de apenas uma espira, certo? Então isso aqui é o meu rotor, é onde eu vou aplicar meu movimento de giro. Então, voltando, à medida que se inicia o giro do seu eixo, é induzida na armadura uma corrente gradativa no sentido contrário às linhas de força do campo indutor estático. Enquanto o giro prossegue, a tensão induzida aumenta gradativamente até ter seu ápice em 90 graus, quando a armadura fica em posição paralela ao campo de excitação. Então, é o que está mostrado aqui nessa figura. Então, inicialmente aqui, nessa posição, a corrente é zero, a tensão também é zero. Então, se inicia o giro, eu vou gerar neste sentido aqui, que é o sentido horário. Então, nesse momento que eu começo a provocar esse giro, começa a surgir uma tensão induzida, até chegar num ponto máximo. Esse ponto máximo atinge-se quando você está justamente na posição aqui de 90 graus em relação ao momento inicial. Então, enquanto aqui você estava em zero, quando você der um giro de 90 graus nessa posição, o valor máximo da tensão induzida é atingido. Essa corrente flui através dos terminais de bobina até seu anel condutor, onde é conectada a carga. Então, a corrente vai fluir aqui, ó, nesse movimento de 0 até 90 graus, vai circular a corrente indo até a carga. Então, voltando, no estator encontram-se dispostos os ímãs permanentes responsáveis pelo campo magnético fixo. Na armadura fica localizada o quê? A bobina na qual a corrente será induzida e onde se conecta a carga aos seus terminais, através de um anel condutor. Certo? Então, voltando aqui à questão da explicação que estávamos fazendo, quando chega a 90 graus, você tem o ápice do valor da tensão. Quando a armadura fica na posição paralela ao campo de excitação. Então, vejo que nesse momento as minhas linhas de campo estão nesse sentido dessa seta, e aqui justamente a minha espira, ou minha bobina, se tiver mais de uma espira, está paralela, a posição dela é paralela às minhas linhas de fluxo magnético. Ok? Então, essa corrente induzida flui através de terminais de bobina até um anel condutor, onde é conectada a carga. Em outras palavras, a variação de fluxo provocada pelo movimento relativo da armadura no interior do campo gera uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, uma corrente elétrica. No momento em que a bobina se encontra perpendicular às linhas magnéticas, ou seja, em 180 graus, não há fluxo de corrente. Então, continuando aqui, ó, quando você continua fazendo esse giro, então você vai chegar a um ponto onde há um perpendicularismo entre a minha espira ou bobina e as minhas linhas de campo. Aqui volta a formar quanto? 90 graus aqui, ó. Então, a minha espira e minhas linhas de campo. E aí, nesse momento aqui que eu estou indo de 90 a chegar nessa posição 180, a corrente que tinha atingido o valor máximo vai decaindo. Ela decai e chega a zero quando fica perpendicular aqui em relação às minhas linhas de campo, igual como estava aqui no início. Então, no momento em que a bobina se encontra perpendicular em linhas magnéticas em 180 graus, não há fluxo de corrente. Essa construção é equivalente ao ponto inicial, 0 graus, fazendo com que esse instante a tensão atinja novamente o valor de zero. Ou seja, a carga não é alimentada porque não há tensão e, consequentemente, não há corrente.
A continuidade do movimento rotativo leva a bobina novamente a aproximar seus polos do campo de excitação, mas dessa vez no polo oposto. Então, se vocês olharem aqui, ó, quando atingir 180 graus, então, se eu permitir que continue o giro, então o fenômeno que aconteceu aqui, ó, de 0 a 180, volta a acontecer, só que no sentido contrário. Se você olhar por esse lado, esse lado aqui da minha espira estava se aproximando do polo sul. Então, ele se aproximou do polo sul, atingiu o valor máximo e se afastou. Se eu permitir o giro, agora o fenômeno vai ser o quê? Essa parte aqui de baixo, que é essa aqui inicial em cima, agora vai começar a se aproximar do polo norte. Então, a aproximação desse polo norte vai fazer com que a corrente volte a aumentar. Mas pela aproximação ser do polo norte ao contrário do que estava do sul, então a corrente tem justamente o sentido contrário. Então aqui era mais, menos, e aqui ela vai começar, ó, a ter um sentido contrário, certo? Então, como é que eu represento o sentido contrário da minha corrente no tempo? É através da representação da tensão sendo invertida. Ou seja, enquanto aqui era mais, menos, a bobina, e aqui fica o quê? Menos, mais, certo? Então, a continuidade do movimento rotativo leva a bobina novamente a aproximar seus polos do campo de excitação, mas dessa vez no polo oposto. Logo, a corrente induzida atinge seu valor máximo negativo em 270 graus. Então, aqui, ó, quando chega a esse ponto aqui, então você tem um valor máximo negativo. Então, enquanto aqui você tinha um valor máximo positivo, que a corrente aumentava, depois diminuía a zero, em 90 graus, o recíproco dele, nessa continuidade de movimento de rotação, é o 270 graus. Então, aqui você vai ter 270 graus, o valor máximo da corrente em sentido contrário, que a gente representa graficamente como sendo esse ponto aqui exatamente igual a esse aqui em módulo, mas só que com sentido contrário. Na posição 360 graus, a armadura retorna ao ponto inicial em que é concluído o ciclo senoidal da corrente alternada. Conclui-se que a força eletromotriz varia em função do tempo em uma forma de uma onda senoidal e alcança seus valores de pico quando o fluxo é máximo. Então, esse aqui vai ser o comportamento. 90 graus, 0, inicia-se. 90 graus, 0 graus, 0. Quando chega a 90 graus, máximo. Quando chega a 180 graus, 0. 270 graus, outro máximo, mais que negativo, porque está em sentido contrário. E 360 graus, que é igual à posição inicial, 0 de novo. E se eu permitir que esse movimento continue, né? Foi um ciclo completo, 360 graus. Se eu permitir um segundo ciclo, terceiro, quarto e quinto, assim sucessivamente, esse comportamento aqui vai se repetindo ao longo do tempo. Então, o que acontece? Contudo, a força eletromotriz é nula todas as vezes que o campo magnético de excitação encontra-se no mesmo plano da espira de armadura, certo? Então, é o que acontece aqui nesses instantes aqui, ó. 0, 0 e o instante inicial. Então, aqui a minha armadura está no mesmo plano. Então, todas as vezes que o campo magnético de excitação encontra-se no mesmo plano da armadura, então aquela situação ali faz com que a força eletromotriz seja zero. Então, aqui eu tenho a linha nesse plano aqui. Então, se eu fosse fazer uma analogia,
que é que você teria? Você teria este aqui é seu plano, o plano onde está a sua as suas linhas de força do campo magnético. Então, eu olhando isso aqui de frente, o que é que eu vejo? Eu vejo isso aqui. E as minhas linhas de campo entrando nesse plano. Então, nós já vimos essa simbologia. As linhas de campo são representadas por esse X, se ela está entrando no plano seu de observação. E a minha espira, ela está justamente no mesmo plano. Então, veja que nessa situação aqui, a minha espira está no mesmo plano. Então, quando ela está no mesmo plano, o que acontece? 0, 0 e 0. Quando forma 90 graus, então quando ela forma 90 graus, o que acontece? O valor é máximo. Então aqui o valor é máximo, aqui o valor é máximo, certo? Aqui, ó. Em relação, lógico, ao momento inicial, né, que eu estou falando. Tá bem? No momento que a bobina se encontra perpendicular no campo magnético, isso aqui nós já vimos, né? Então, voltando. Contudo, a força eletromotriz é nula todas as vezes que o campo magnético e a excitação encontram-se no mesmo plano. Ou seja, eles estão ali, como eu mostrei, no mesmo plano. Se a corrente gerada for medida em qualquer bobina, em um gerador, será obtido um valor relativo a um valor eficaz. Então é importante a gente saber que apesar de esse valor aqui ser um valor que varia no tempo, nós na maioria das vezes vamos estar interessados no valor eficaz dele. Por quê? Porque é o valor que realmente produz trabalho, é o que vai produzir aquecimento, por exemplo, quando eu estiver circulando sobre uma carga resistiva e assim sucessivamente. E como é que você obtém esse valor eficaz? Se a mesma for feita com o uso de um osciloscópio, por exemplo, a tensão será medida em termos de seu valor de pico, que é o valor máximo, conforme a equação. Então veja, essa equação aqui é a equação que relaciona o valor máximo é igual ao valor eficaz vezes raiz quadrada de 2. Então, neste exemplo aqui, você tem um valor máximo aqui, que é o valor máximo da tensão, V máximo. O valor eficaz, que é o valor nosso de interesse, ele fica mais ou menos, seria um valor contínuo, se fosse corrente contínua, seria representado por uma reta. Seria um valor aqui, ó, ao longo do tempo. Este valor aqui seria um valor eficaz.
Como é que esse valor eficaz se relaciona com esse valor máximo? Então, o valor eficaz é igual ao valor máximo dividido por raiz quadrada de 2, ou 1,41, 42. Muitas vezes o pessoal coloca assim, certo? Então, aí por isso lá está aquela expressão como sendo V máximo igual a V eficaz vezes raiz de 2. Mas na maioria das vezes nós vamos estar o quê? Vendo o valor máximo e querendo saber quem é o eficaz. Então aqui está demonstrando justamente o funcionamento dessa máquina, onde tem essas peças aqui, também são chamadas peças polares, onde está o enrolamento de campo, um ímã fixo, e aqui você tem circulando a armadura, e essa armadura, em contato com os anéis coletores, e os anéis coletores com a escova, leva a corrente para fora. E se você botasse um dispositivo que pudesse ser sensível a verificar o sentido dessa corrente, você ia justamente verificar isso aqui. A corrente vai e volta, vai e volta, vai e volta, certo? Vale ressaltar que caso o gerador seja trifásico, seriam necessários 6 cabos. Então veja, via de regra, você não tem um gerador monofásico, como está aqui, ou como seria esses casos aqui que nós vimos. Aqui, por exemplo, você tem normalmente um gerador trifásico, certo? Então, se você tem um gerador que seja trifásico, são necessários 6 cabos, sendo 2 de cada bobina e fase até a carga. Como a somatória das 3 senoides que são criadas lá são defasadas de 120 graus, como estudado aqui nessa figura, é sempre igual a zero. Uma ponta de cada bobina pode ser ligada ao mesmo condutor, formando um condutor chamado de neutro. Esse tipo de ligação é chamado ligação estrela. Então, no caso de um gerador trifásico, você tem 6 cabos, por quê? Porque você tem 3 bobinas. Cada bobina tem 2 terminais, ou seja, cada bobina tem 2 cabos. Como são 3 bobinas, você vai ter 6 cabos. Nesse tipo de máquina, como você tem 3 senoides defasadas de 120 graus, por que defasadas de 120 graus? Porque automaticamente, quando você gira o seu campo, a cada bobina que está no estator, nesse caso aqui, vê o campo magnético correspondente ali àquele terminal que você está considerando como ponto de partida 120 graus mecânicos depois. Então, consequentemente, também você vai ter uma defasagem de 120 graus elétricos também, entre uma tensão e outra. Nesse fechamento, como estamos falando, há um fechamento chamado de neutro, onde você, há um fechamento chamado de fechamento em estrela, onde você junta 3 desses 6 condutores, liga eles a um ponto comum, e esse ponto comum é chamado de neutro. Nesse fechamento, o condutor neutro é o ponto comum de ligação das 3 bobinas. E a tensão entre cada fase e o neutro será 220, por exemplo, no nosso caso. Enquanto a tensão entre duas fases quaisquer, chamadas tensões de linha, será o valor eficaz multiplicado por raiz de 3. Então, a tensão do lado de fora aqui, entre fase e neutro, é 220.
mas a tensão entre duas fases é raiz de 3 220. Se vocês fizerem as contas, raiz de 3 vezes 220 dá justamente o 380 que a gente está acostumado a discutir, certo? Então vejo que aqui, ó, eu tenho um enrolamento de campo, onde vai girar um campo magnético, e aqui eu tenho 3 conjuntos de bobinas, cada uma com 2 terminais. Então eu tenho uma bobina que começa aqui, termina aqui, outra que começa aqui, termina aqui, e outra que começa aqui, termina aqui. O giro desse campo dentro desse estator produz uma tensão assim, dessa forma. São 3 tensões alternadas, defasadas de 120 graus, ou seja, o pico de uma, o pico de outra e o pico da terceira acontece sempre 120 graus depois. E aqui está o esquema justamente que a gente estava discutindo. Então veja, tem um enrolamento de campo aqui, representado por esse ímã norte e sul, girando. E aí eu tenho as 3 fases, fase A, fase B, fase C. E aí como eu tenho 3 bobinas, cada uma tem 2 terminais, o que é que eu vou fazer? O enrolamento mais comum nesse tipo de gerador é o enrolamento em estrela. Então o que é que você faz? Você pega um ponto desse comum e liga ele, certo? Vou dar um exemplo aqui. Então, ó, você tem a bobina da fase A, tá azul, a bobina da fase B, vermelho, e a bobina da fase C, verde. E aí o que é que você faz? Pega esses três terminais aqui, interliga eles no mesmo ponto. Esse ponto aqui é chamado de neutro. E aqui serão suas fases. Fase A, fase B e fase C. Ok? Dessa forma você vai ter. Aí o que é que a gente estava discutindo aqui agora há pouco sobre raiz de 3 e não raiz de 3. Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó, entre essas duas fases. A fase A e a fase B, por exemplo. E aqui, se você quiser um fio neutro, que a gente vai discutir mais na frente, que vai ter muito fio neutro. Vou pegar também o verde aqui, que é a fase C, mas não vou explorar agora, certo? Então veja, o que está dito lá? A tensão, ó, entre uma fase aqui e outra, desculpa, a tensão entre uma fase e o neutro é 220 volts. Se eu pegar qualquer fase e comparar com a outra, a tensão, por exemplo, dessa fase aqui, fase B para fase A, a tensão aqui é 380 volts. Por que 380? Porque a tensão entre fases, vou chamar assim,
é a tensão fase neutro multiplicado por raiz de 3, certo? Se você pegar 220 e multiplicar por raiz de 3, dá aproximadamente 380. Tá bom? Não confunda isso com raiz de 2. Raiz de 2, quando a gente estava discutindo, antes era o quê? Era uma questão relacionada ao valor máximo e o valor eficaz. Então, o valor máximo está aqui. Você quer saber o valor eficaz dessa forma de onda senoidal. Daqui é mais, ciclo positivo, aqui é o negativo. Então, pega esse valor máximo. Então, para eu saber o valor eficaz, é o valor máximo dividido por raiz de 2. São coisas diferentes, certo? Em um sistema de geração trifásica, é muito difícil você ter um equilíbrio completo das cargas. Sendo assim, existirá uma corrente circulando pelo nêutron. Ora, se a carga que estivesse ligada aqui fora fosse igual entre as três fases, uma vez que as tensões são defasadas de 120 graus, as correntes também seriam defasadas de 120 graus. Em um princípio de corrente alternada, circuitos trifásicos, é que se as correntes são iguais e defasadas de 120 graus, o somatório delas é zero. Então você não teria necessidade de ter um fio neutro para ligar a carga, certo? Não iria fluir corrente por esse neutro. Sendo assim, já que o equilíbrio é difícil, existirá uma corrente circulando pelo neutro. Para garantir um potencial relativamente neutro a esse ponto, a prática comum é você fazer o que? Aterrar. Então, por isso que você liga este neutro aqui ao solo, para garantir que o potencial dele seja zero. Na geração de energia é necessária uma fonte de excitação de corrente contínua para fornecer a corrente de excitação ao gerador. Essa tensão pode ser fornecida por uma fonte convencional ou mesmo um gerador CC, autoexcitado acoplado ao eixo da turbina do gerador. A gente vai discutir isso mais na frente quando estiver discutindo o gerador síncrono, certo? Aproveitando ao máximo a energia mecânica do movimento e aumentando a eficiência do sistema de geração. Então, automaticamente, ó, isso aqui é um eletroímã, não é um ímã de verdade. Então, você tem que ter uma ligação de uma bateria para produzir uma corrente contínua e produzir, consequentemente, esse eletroímã aqui, certo? A frequência da tensão gerada depende do número de polos e da velocidade de rotação do eixo do gerador. Geradores de corrente alternada com a mesma rotação N podem gerar frequências diferentes, dependendo do número de polos magnéticos que esse gerador tem, certo? A frequência pode ser calculada conforme a equação. Essa é a equação que determina a frequência da corrente e da tensão no gerador. Ela é o quê? O número de polos aqui, certo? Versus a rotação dividido por 120. Isso é uma constante. Existem dois geradores de corrente alternada, os geradores chamados síncronos e os geradores chamados assíncronos, também conhecidos como geradores de indução e alternadores. Então, o gerador chamado assíncrono, ele é chamado também de gerador de indução e o síncrono de alternador. Nós vamos estudar essas duas máquinas com mais profundidade na próxima aula. Os geradores de indução são amplamente utilizados em pequenas centrais elétricas, como hidrelétricas ou geradores eólicos, certo? Pequenas centrais hidrelétricas
e eólico, principalmente parques eólicos, produzindo energia a partir da conversão da energia mecânica disponível no seu eixo de energia. Apresenta um rotor bobinado em anéis e escovas, além de contarem com uma excelente relação de peso e potência produzida, certo? Então, essas são características do gerador de indução. Os geradores síncronos são empregados na geração de energia de grandes centrais hidrelétricas. Então, em vez de ter PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo, para grandes centrais hidrelétricas, termoelétricas, onde a potência é muito elevada, são utilizados geradores síncronos ou alternadores, podendo ser utilizados em aplicações de menores potências, sendo a máquina de geração de corrente alternada mais difundida, então a mais conhecida é o gerador síncrono. Esse tipo de gerador é responsável por manter a geração elétrica em grandes plantas de interligação, como por exemplo de um país. Aqui ainda está relacionado à questão da frequência, certo? Da corrente. Então aqui eu tenho um gerador com somente dois polos. Então esse gerador com somente dois polos, ele vai ter uma frequência de corrente representada por esse ciclo aqui, ó, 0, 180, 360. Se eu colocar mais polos, olha, se eu colocar mais polos, como nesse caso aqui, tem 8 polos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polos. Aqui é um gerador de 2 polos. E aqui são um gerador de 8 polos, né? Importante salientar que os polos sempre são aos pares, né? Então, você tem um gerador de 2 polos, 4, 6, 8, 10, assim sucessivamente. O que acontece? Se você mantiver a mesma rotação de uma máquina ou outra, essa aqui a frequência da corrente vai ser maior, certo? Então veja que aqui ó, tem um ciclo positivo só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Que é a mesma coisa do que eu dizer que enquanto aqui tem um ciclo, eu tenho 4 ciclos aqui. Por que 4? Porque 2 aqui polos e 8 polos aqui. 8 por 2, 4. Ou seja, a frequência aqui é 4 vezes maior proporcionalmente, certo? Então, um exemplo aqui para vocês entenderem essa questão dessa equação é, por exemplo, qual seria a frequência se eu tivesse uma máquina de dois polos girando a 1800 RPM, rotações por minuto, certo? Então aqui a constante 120. Então aqui eu posso cortar, né? Posso cortar. Aqui eu fico com, posso cortar aqui também, simplificar. Aqui posso simplificar por 2. E aqui simplificando por 2 fica 6, né? Então fica 180 dividido por 6. Então nesse caso, quanto seria a minha frequência? Nesse caso, a minha frequência seria 30 Hz. Lembrando o quê? Que a nossa rede elétrica, a frequência é 60 Hz. Então, o gerador de dois polos, eu não posso girar ele a 1800 RPM para produzir uma frequência de 60 Hz. Como para 1800 a frequência é 30, então eu tenho que dobrar essa rotação. Ou seja, eu teria que girar ele a 3600 RPM para produzir a minha frequência de 60 Hz. Certo? Ou aumentar o número de polos.
Ou seja, em minha máquina, em vez de somente ter 2 polos, teriam 4 polos. E aí 4 vezes 1.800 dividido por 120 daria também 60, que é a minha frequência normal da minha rede elétrica. Então aqui a frequência é maior porque eu estou mantendo a mesma rotação. Certo? Então finalizamos por aí a aula. Fica como tarefa a lista de exercício 2, que será disponibilizada, denominada Princípios do Gerador de Corrente Alternada, com a data agendada de acordo com o que vai ser colocado lá na sala de aula virtual. Agradeço a todos, espero que fiquem bem e até a próxima aula.